Tá bom? Então vamos para lá? Você achou aí? Colossenses 2, dos versos 16 a 23. Semana passada nós fizemos a exposição dos versos 16 e 17. Hoje nós vamos lidar com os versos 18 e 19. Tá bem? Colossenses 2, de 16 a 23. Vamos ler então essa porção da Escritura. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? Como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Pai Santo, nessa hora, Senhor, apegados somente no Teu Filho Jesus e no poder do Teu Espírito, ó Pai, nós rogamos a Ti que nos dê graça iluminadora para que possamos, ó Deus, compreender a porção da Tua palavra que será exposta nessa manhã. Senhor, dá-nos uma santa disposição, dá-nos uma santa disposição de alma e de coração para sermos ativos na recepção da Tua palavra. Senhor, guarde os nossos pensamentos no Teu Filho Jesus. Ajuda-nos a sermos disciplinados, rigorosos, reverentes. Que os pecadores sejam humilhados, que o Teu reino receba a glória. E é no Teu Filho, ó Pai, que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Quero que vocês prestem atenção nessa breve historinha que nós vamos utilizar para introduzir o nosso sermão. O título dessa historinha é A Luz de Enfeite. Conta-se a história que um homem, certa vez, foi visitar uma igreja e quando ele chegou, ele ficou muito impressionado com o lustre, com várias lâmpadas que tinham lá, né? Bem em cima do púlpito. Um lustre muito bonito, grandioso, imperioso, assim, se olha, nossa, que coisa maravilhosa esse lustre, né? Deve ter custado algumas centenas de reais aí, alguns milhares de reais. E aí era muito lindo, muito brilhante, muito maravilhoso. E aí o culto começou, era de noite, não é? Tardezinha ali, fim da tarde, início de noite. E aí o ambiente de culto começou a escurecer, não é? E aí aquele homem percebeu algo curioso, estranho. Ele percebeu que aquele lustre, ele não acendia. As luzes não acendiam. Os outros ambientes eram iluminados, mas aquele lustre que ficava bem em cima do púlpito, era bem difícil de não percebê-lo, aquele lustre ele não acendia. E aí então o homem, ele foi e chegou ao pastor, pastor, por favor, tá? Depois da pregação, o pastor, vem cá. Pastor, por que aquele lustre não acende? Perguntou o homem ao pastor. E aí o pastor, muito gentilmente, muito simpático, virou para ele, você é muito bem-vindo, né? Essa é a primeira vez? Sim, então, deixa eu te explicar. Aquele lustre ele é uma peça apenas decorativa. Ele está ali apenas para decorar, não é o nosso salão. Para lembrar também que nós precisamos de luz, mas aquele lustre ali, ele não serve para nada, ele não tem fonte de energia. Irmãos, da mesma forma, assim são aquelas pessoas que buscam experiências religiosas, não é? Aquelas pessoas que querem viver do sobrenatural, né? Quer andar, quer viver, quer descobrir o sobrenatural. Essas pessoas, elas gostam de luz. Elas gostam da estética, assim como aquele homem gostava daquele lustre, não é? Mas essas pessoas que querem viver assim, que querem buscar esse tipo de experiência,
elas não estão conectadas à luz do mundo, que é Jesus Cristo. E assim é, portanto, o que o misticismo faz. O misticismo, ele oferece fumaça e sombra, enquanto o evangelho da graça de Deus oferece vida e luz. E aqui, portanto, vem a afirmação teológica do nosso sermão. Você que gosta de anotar, eu fiz uma leve, como a gente está estudando, né, para esses sermões, eu fiz uma leve edição, tá bem, no resumo do nosso sermão, na afirmação teológica que vem. Então ela não é a mesma, tá certo? Então eu fiz um pequeno ajuste aqui, e aqui vem ela, ó. Lembrando que essa afirmação teológica, ela é o resumo, é o nosso sermão sintetizado em 2 ou 3 linhas, tá bom? Você que não está acostumado com isso, nós sempre fazemos isso no início dos nossos sermões. Essa afirmação teológica, ela traz o resumo de tudo que vai ser tratado aqui. E ela é a seguinte, a afirmação é a seguinte: os cristãos devem evitar caminhos perigosos cujos objetivos são desviar os olhos da suficiência da pessoa bendita de Jesus Cristo. No texto que nós lemos, o apóstolo Paulo nos mostra 3 caminhos perigosos, 3 desses caminhos perigosos que buscam desviar o coração da suficiência de Jesus Cristo. Tá certo? Então nós estamos lidando com esses 3 caminhos perigosos que visam desviar a nossa atenção da suficiência de Jesus Cristo. O primeiro caminho que nós vimos na semana passada foi o caminho do legalismo, tracinho a falsa espiritualidade das regras, versos 16 e 17. O segundo caminho, que é o que nós veremos hoje, é o caminho do misticismo, a falsa espiritualidade das experiências, versos 18 e 19. E o terceiro e último caminho, que veremos na semana que vem, é o caminho do asceticismo, a falsa espiritualidade dos rigores, versos 20 a 23. O título deste sermão é A Suficiência de Cristo contra os Desvios dos Homens, parte 2. Tá certo? Parte 2. Crianças, atenção. A palavra dessa semana, para vocês pesquisarem, é conectado. Tá bem? A palavrinha conectado. Então prestem atenção, que agora o tio Léo vai resumir esse sermão para vocês. Tá bom, crianças? Prestem atenção aqui, tá? Preciso da atenção de vocês. Todos vocês receberam esse desenho aqui? Quem não recebeu, dá um sinalzinho com a mão que meu assistente Moisés... Ó, meu assistente Moisés, hein? Que isso? O meu assistente Moisés, cadê o Moisés? Cadê o Moisés? Moisés vai ajudar a distribuir. Então, Moisés, ó, quem não ganhou esse desenho, levanta a mão que o Moisés vai distribuir. Tem a ver com o que o tio Léo vai falar agora. Tá bom? Então fica com a mãozinha levantada que o Moisés vai entregando para vocês, tá bom? O que nós vamos tratar hoje, crianças, nesse sermão? Na semana passada nós aprendemos sobre legalismo, né? Nós vimos lá o que significa legalismo. A gente tem aquele estojo com todos os lápis de cor e virem várias regrinhas para nós e que nós não podemos usar determinadas cores, não é? Nós vimos como essas regras são danosas e como elas roubam a suficiência de Jesus Cristo. Hoje, nós vamos aprender sobre algumas pessoas que fazem algo semelhante. O objetivo dessas pessoas é também tirar o foco de vocês de Jesus Cristo, mas de uma maneira diferente. Elas vão fazer isso assim, olha, elas vão dizer o seguinte, olha, Mark, Martim, Oliver, Pedrinho, Moisés, Analice, essas pessoas vão dizer o seguinte para vocês, viu, Rian e Ravi? Para você se achegar perto de Deus, você precisa passar por algumas coisas. Você tem que ter algumas atividades que você precisa fazer. Você precisa ter visão, você precisa dar atenção para certas criaturas ou anjos, e você precisa seguir algumas regras. É como você tem... Para vocês entenderem isso, crianças, ó, só mais um pouquinho. Para vocês entenderem, é como se nós quiséssemos receber luz, mas sem estarmos conectados na tomada. Sabe essa cruz aqui do nosso púlpito? Ela está com luz agora, não está? Se a gente tirar da tomada, o que vai acontecer? A luz vai apagar. Não é? Então, o que essas pessoas místicas que querem desviar a sua atenção de Jesus Cristo, o que elas querem fazer? Elas querem dizer para você que é possível você ter vida e você ter luz sem conectar o fio na tomada. Você conecta em outro lugar. E isso nunca traz energia, isso não liga.
O ponto nosso é esse, ó. O desenho que vocês estão recebendo aí, você tem aqui 3 pessoas e elas estão segurando um cartazinho aqui, ó, visões, anjos e regras. Elas estão dizendo que para você receber a luz da vida, você precisa não ir a Jesus, mas você precisa ir a elas. Você precisa estar conectado a elas. Só que a única maneira, pequenininhos, que nós temos para receber luz verdadeira e vida verdadeira e perdão de pecados e justificação é nós conectando-nos a Jesus pela fé. É isso que esse desenho ilustra para nós. E aí eu vou pedir para que vocês hoje guardem esse desenho depois do almoço, que vocês pintem. E aí peçam para papai e mamãe rememorarem, lembrarem a vocês desse sermão, da importância que é de você, pequenininho, crer em Jesus Cristo, confiar em Jesus Cristo, se conectar em Jesus Cristo pela fé, para que você receba a luz. Então ore hoje pedindo ao Senhor que dê você essa conexão, que dê você fé, para que a luz de Jesus Cristo cresça em você e brilhe em você. Que você não olhe para as outras coisas que fazem promessas a você, dizendo que se você cultuar a anjos, se você tiver visões, se você fizer coisas misteriosas, Deus vai dar atenção para você, sendo que em Jesus Cristo nós já temos tudo o que nós precisamos. Tá bom? Então guardem isso, pequenos. Olha, desde o sermão da semana passada, Jesus Cristo é suficiente. Jesus Cristo tem tudo o que nós precisamos. Tá bem? Isso tá bem resumidinho nesse desenho aqui que eu quero ver no culto da noite, tá bom? Vocês pintem à tarde e trazem para o tio Léo ver. Irmãos, vamos entrar, portanto, no ponto do nosso sermão, cujo título é A Suficiência de Cristo contra os Desvios dos Homens, parte 2. Então nós vamos considerar o caminho agora do misticismo, olhando os versículos 18 e 19. Vamos olhar a falsa espiritualidade da experiência. Antes da gente avançar, nós precisamos definir o que é misticismo. Essa é uma palavrinha tanto quanto difícil, não é? Talvez, não sei se você saiba definir assim, sem olhar no vocabulário, sem olhar em algum dicionário. Mas nós precisamos definir. Misticismo é a tentativa, prestem bastante atenção nisso, tá? Como nós explicamos para a criança agora, isso talvez elucide um pouquinho mais, né? Tiveram alguns irmãos que me procuraram e falaram assim, Léo, tá sendo muito bom isso que você está fazendo, de explicar para as crianças, porque eu estou entendendo. Não que o irmão não tivesse condição de entender, mas é que para as crianças a gente faz um esforço muito maior, não é? A gente desce muito mais para deixar o conteúdo mais simples, mas sem perder a profundidade, obviamente. Isso é tudo bom até para mim. É um exercício excelente para todos nós. E como a igreja cresce, assim, não é? Então, vejam o que é misticismo. É a tentativa de buscar ou experimentar a presença divina, a presença de Deus, por meios subjetivos ou especiais. Visões, sonhos, revelações, profecias, cultos angelicais, campanhas, estados alterados de consciência e assim sucessivamente. Independente da mediação objetiva da palavra e da obra de Cristo. Então tudo isso está acontecendo, nós estamos buscando a Deus, queremos saber a vontade de Deus, mas nós estamos nos utilizando de meios e de recursos que vão contra o que a Escritura ensina. Nós desprezamos a palavra de Deus. Nós estamos envolvidos em práticas, em ações que desprezam o que a palavra de Deus ensina. E aí a gente crê que essas coisas conferem intimidade, autoridade ou espiritualidade. Tá bem? Isso é misticismo. Então vamos olhar o versículo 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros. Vamos parar aqui. Veja o que o caminho da falsa espiritualidade da experiência promove. Ela promove uma falsa humildade que afasta as pessoas da graça de Deus. Olha lá. Irmãos, nos versos anteriores que nós vimos na semana passada, os falsos mestres, eles estavam desqualificando a igreja, os cristãos, né, que não concordavam com eles, dizendo a eles que por eles não aceitarem as leis dietéticas que eles estavam propondo, e nem por eles estarem aceitando o calendário litúrgico judaico, que, portanto, os cristãos em Colossos eram cristãos de classe inferior. Aqueles cristãos de classe média baixa, classe média alta, não é? E os super espirituais ali, onde eles se encontravam. Então eles estavam julgando os colossenses, eles estavam desqualificando, dizendo assim, olha, você crê em Jesus, mas assim, você não é um crente tão legal assim, porque falta algumas coisas a você. Eu tenho algo, isso que eu estou te apresentando vai dar um plus ultra na sua fé. Você vai dar um
um up aí, você vai crescer. Enquanto você não der atenção ao que eu estou dizendo, você vai continuar assim, ó, fraco, raquítico, e eu nem quero mais te receber em casa também. Era mais ou menos isso que eles estavam fazendo, julgando as pessoas por conta de alimentação e por conta do calendário judaico. Bom, como nós vimos, essas coisas já passaram, cumpriram o seu papel, e Cristo Jesus, portanto, é a realidade. Porém, agora nós vemos que eles estão assumindo mais uma vez, né, nós estamos vendo aqui os desdobramentos dessa heresia colossense, que é uma mistura de judaísmo, com filosofia pagã, com misticismo, com esoterismo, com religião de mistério. Então é uma heresia assim multifacetada, né? Com várias cabeças, é um Cerberus com várias cabeças. E aí, aqui Paulo mais uma vez fala, olha, ninguém se faça árbitro contra vós outros. Essa palavrinha que aparece aqui, ela é semelhante a outra, mas ela tem alguns tons diferentes. Mas na prática, a aplicação é a mesma. O que está acontecendo aqui? Esses falsos mestres, eles estavam se colocando como juiz sobre as pessoas na igreja. Então eles estavam ditando a vida, a espiritualidade e a comunhão com Deus das pessoas. Então, essa ideia de árbitro aqui é muito curiosa porque é como se fosse um juiz no jogo olímpico. Sabe, o juiz tem autoridade para dizer o que é certo e o que é errado, quando é falta, quando alguém comete uma falta para cartão, quando alguém comete uma falta para expulsão, quando alguém demonstra não estar em condições de participar dos jogos. Então o juiz tem essa autoridade, não é? De agir. Então, com isso, esses homens estavam mais uma vez desqualificando os cristãos, dizendo que eles não eram dignos de percorrer a carreira cristã se eles não se dobrassem e não aceitassem o que eles estavam propondo, não é? Então eles estavam reprovando essa ideia de ninguém se faça árbitro contra vós. Olha, mais uma vez, Colossenses, ninguém desqualifique vocês. Ninguém reprove vocês. Essa é a ideia que Paulo está dizendo aqui, tá bem? É mais ou menos parecido, não é, com o que nós vimos no versículo 16, na semana passada, quando diz, ninguém, pois, vos julgue, não é? É bem semelhante aqui as palavrinhas, mas a palavra no original é diferente, tá? Então, olhem, esse caminho vai conduzir à idolatria. O que ele diz aqui, ó, continuando no versículo 18, pretextando humildade e culto dos anjos. Irmãos, nós estamos lidando no versículo 18, mencionei no começo. O versículo 18 é o versículo mais difícil de interpretar de toda a carta aos Colossenses. Pode parecer que não, mas é o versículo mais difícil de interpretar. É o versículo que mais dividem os teólogos e os comentaristas. E eu tive a hercúlea tarefa de ter que escolher um caminho aqui. Por que hercúlea tarefa? Por que tarefa difícil? Porque todos os caminhos são possíveis e plausíveis, tá? Aqui a gente não entra em tantas diferenças de aplicação, mas nós temos, por exemplo, o que é esse culto dos anjos, o que é essa humildade que nós vamos entrar agora, tá bem? Se você pegar 3 bíblias de estudo, é possível que você encontre 3 visões diferentes. Estou te avisando isso porque é um texto realmente difícil, tá? Não é polêmico, mas é um texto difícil. E você tem aí caminhos, não é, que grandes teólogos e comentaristas seguem, e nós, portanto, vamos seguir um, entendendo que no contexto é o que faz mais sentido para nós, à luz de toda a nossa investigação e estudos, tá bem? Então, pretextando humildade e culto dos anjos. Até aqui, nós precisamos saber o que é isso. Alguns tendem a ver que essa humildade, essa auto-humilhação aqui no texto diz respeito àquele ato de você jejuar, tá? De você se abster de alimentos, de você abrir mão de alimentação para você poder ter algum tipo de experiência com Deus, de experiência espiritual e sobrenatural. Alguns intérpretes entendem que essa auto-humilhação é isso, tá bom? Não há heresia, não há um erro aqui no contexto, é um caminho possível, mas eu entendo que Paulo aqui nesse contexto, ele mesmo faz uma distinção entre humildade e asceticismo, não é? Que é como alguns tentam entender aqui, aquela abstenção de coisas boas, o ascetismo, você se abstém de coisas boas, não é? Porque aquelas coisas boas são ruins naquele momento, então você se abstém do alimento, você se abstém da diversão, você se abstém das coisas boas da criação de Deus, não é? Sejam por razões boas ou por razões ruins. Paulo, por que eu penso que esse caminho não é o correto? Porque Paulo mesmo, ali no versículo 23, ele vai fazer uma diferença entre humildade e rigor ascético. Veja lá no 23, ó.
e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sexualidade. Aqui, ó, bem no meio do versículo, ele fala assim, ó, de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Esse e, essa conjunçãozinha aqui, kai, que aparece aqui, esse e, é um aditivo. Então ele está adicionando algo à humildade. Então percebe que o Paulo mesmo no contexto faz essa diferença de humildade ou falsa humildade e o abster-se de alimentos ou de coisas que sejam boas por alguma razão, tá bem? Então por essa razão contextual é que eu não sigo esse caminho de entender que humildade aqui é jejum, tá certo? Eu entendo aqui, portanto, que o melhor caminho para entendermos o que é esse pretextando humildade, essa humildade que é enfatizada aqui, ela se refere aos homens olharem para si e dizerem assim: ah, irmãos, nós não temos condições de nos achegarmos a Deus por nós mesmos. Presta atenção. Parece um discurso piedoso, mas presta atenção. Nós não conseguimos, nós somos fracos, nós não temos condições. E aí, vejam, eles estão desejando ou insistindo nessa postura humilde, entre aspas, tá? Eles estão olhando para a sua condição e falando isso. Olha, não, nós não podemos, nós não temos condições. Deus está lá num nível elevado, distante. Ele é totalmente outro. Ele é totalmente diferente. Não é? Ele está fora, ele é santo, ele está fora da criação. E nós não conseguimos alcançá-lo. Somos incapazes. Precisamos de socorro. Quem pode nos socorrer? Isso te lembra alguma coisa? Alguém precisa nos socorrer. Nós não conseguimos nos achegar a Deus. E quando eu falo Deus, eu estou falando Pai, Filho e Espírito, tá? Talvez agora fique mais claro para você. Porque talvez você tenha pensado Jesus, né? Jesus, né? Não. Nós não conseguimos chegar na Trindade. Nós não conseguimos chegar na divindade. Alguém precisa nos socorrer. Um mediador. Nós precisamos de um mediador. E quem é esse mediador? Não é o Filho. Perceberam a pretensa humildade? Não é humildade coisa nenhuma. Eles estão criando um próprio caminho para eles se achegarem a Deus. Eles estão construindo uma ponte, uma cidade elevada para se achegarem a Deus. Eles estão fazendo isso por eles mesmos. Só que a Escritura diz que há somente um mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5. E é somente esse mediador que precisa receber glória, honra e louvor e atenção das nossas almas. Qualquer tentativa de inserir um outro mediador, um novo mediador, qualquer mediador, é blasfêmia, é idolatria. Percebe o que está acontecendo aqui? Parece que estava melhorando o cenário, né? Nossa, semana passada passou, era muito pesado o que os falsos mestres estavam fazendo. Agora o cenário vai melhorar. Vai melhorar nada, vai piorar. Vai piorar cada vez mais. Porque eles estão, mais uma vez, notem que o objetivo deles é desviar a atenção de Jesus Cristo. É desviar a atenção do Senhor Jesus. Fazer isso é um ataque direto ao Evangelho. É um desprezo por tudo o que Jesus fez em sua graça, em nosso favor. Você, por acaso, nunca ouviu isso por aí, ó? Damos graças a Jesus, mas por meio de Maria. Você nunca ouviu isso por aí? Vamos a Jesus, mas por meio de... Aí você pode colocar qualquer coisa aí no meio. Coloque o nome de qualquer pessoa, o nome de qualquer santo. Precisamos orar para encontrar alguma coisa. Onde nós vamos? Vamos a um mediador que nos ajudará, que vai nos socorrer. É o mediador. Só que aqui, os colossenses, os falsos mestres em Colossos, eles estão guiando os colossenses por uma direção. E aqui é onde entra, portanto, a expressãozinha aí, culto dos anjos. Aqui é onde entram, portanto, os anjos na equação. Esses seres espirituais e celestiais. Os falsos mestres estavam dizendo e ensinando que para se achegar a Deus, precisavam da mediação desses seres espirituais. Lembra lá, Colossenses 1? Eu vou ler aqui uma porção dos versículos 13 ao 23. O versículo 16 vai dizer assim, ó, pois nele foram criadas
todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Esses tronos, principados, potestades, aqui eles voltam agora. São esses tronos, são esses anjos. Os falsos mestres estavam dizendo que esses seres celestiais, esses seres espirituais eram responsáveis por fazer a mediação entre eles e Deus. É isso que está acontecendo aqui. Então esses anjos são agora invocados, esses anjos são agora venerados, esses anjos são agora adorados. Eles não são só mediadores, eles são aqueles que nos levam a Deus. Eles precisam de um reconhecimento mais alto, de um reconhecimento mais elevado. Eles são criados? São, mas eles não são qualquer tipo de criação. É mais ou menos como as testemunhas de Jeová fazem com o Jesus Cristo falso delas. Ele é o primeiro ser criado, mas ele está acima de todos os outros seres. Ele é o grande mestre de obras de Jeová. Ele é o primeiro arcanjo. Ele é o chefe, mas ele é criatura. Portanto, você está dando honra, glória e louvor e ações de graças a alguém que te salvou, mas é uma criatura. Você é um idólatra. Irmãos, isso é muito perigoso, porque alguns judeus, que eram dessa ala mais mística, afirmavam que eles recebiam, contato, recebiam revelações e visões diretamente desses anjos. Não à toa, Paulo, em Gálatas 1:8, preste atenção, se você nunca tinha percebido isso, agora você vai perceber. Paulo, em Gálatas 1:8, diz assim, olha, ainda que nós, ou um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho, seja maldito. Então havia essa prática de tentar fazer comunicação com anjos, de invocar anjos e de ter essa comunicação com anjos. Então Paulo já logo diz aqui em Gálatas 1:8, olha, se vier um anjo, seja anátema, porque é mentiroso, é maldito, é Satanás, é do demônio. Porque o evangelho da graça de Deus eu recebi diretamente de Jesus Cristo, é o que ele fala. Então, irmãos, o ponto nosso aqui é que essas coisas elas vão tomando uma proporção grande no nosso coração. De maneira sutil, de maneira pequena. Poxa vida, eu estou fazendo as coisas e não está dando certo. Aí de repente aparece alguém. Olha, eu tenho uma campanha aqui que vai abrir os caminhos para você. Olha, eu tenho uma solução aqui a você que vai chamar a atenção de Deus para a sua vida. E com isso nós estamos acabando com o evangelho da graça de Deus. Com isso nós estamos dando a atenção do nosso coração e das nossas almas para outra coisa, para a criatura e não para o próprio Senhor. Nós lemos na nossa liturgia o que é proibido no segundo mandamento, no Catecismo Maior, nós vamos ler de novo agora. Porque é o culto a Deus que está em jogo. É a nossa vida que está em jogo. Lembrem que a maneira como cremos sobre Deus, assim vivemos no mundo. A maneira como você veio para a igreja hoje, testificou no que você crê. A maneira como você se preparou para o culto ontem ou na semana diz no que você crê. O profissional que você é diz muito da sua teologia. A maneira como você vive em casa revela, escancara o coração da sua fé. Então nós podemos professar uma boa teologia com os lábios, mas a nossa prática não é guiada por isso, porque nós queremos ver outra coisa. E como nós somos bons hipócritas, não é verdade, irmãos? Nós somos bons hipócritas. Nós sabemos maquiar, sabemos esconder, não é? E aí a Escritura nos mostra como isso é perverso. Pergunta 101. O que é proibido no segundo mandamento? O segundo mandamento proíbe imaginar, recomendar, exigir, praticar ou de qualquer modo aprovar um culto religioso que não tenha sido estabelecido pelo próprio Deus. Nós estamos dizendo, quando fazemos isso, quando vamos buscar mediadores para nós, segundo a nossa própria sabedoria, ou segundo a nossa necessidade. Alguns dizem que a ocasião forma o ladrão. Se a gente der um tom teológico nisso, a gente vai dizer que a ocasião revela o ídolo do nosso coração. Qualquer modo de adorar a Deus que não seja estabelecido por Ele mesmo é proibido no segundo mandamento. O segundo mandamento não é só sobre fazer imagens falsas de qualquer pessoa da Trindade, é sobre culto. O não fazer imagem de qualquer
principalmente da pessoa de Cristo Jesus, que geralmente está sempre, né, em materiais infantis, se dá por causa da teologia do culto. Não é por conta da imagem em si. É porque ela está fazendo algo que Deus não ordenou que se fizesse. Então, antes de tratar da imagem, a gente precisa voltar a 3 casas, 15 casas, para saber o que está acontecendo. O segundo mandamento é sobre o culto. E o texto continua. É proibido criar qualquer semelhança de Deus, seja da Trindade, ou de qualquer uma de suas 3 pessoas, quer internamente em nossa mente, quer externamente por meio de qualquer imagem ou representação de criatura. Prestar culto a tais representações criadas. Eu não sei se você já percebeu, mas todos esses livrinhos com representações de Deus sempre vem acompanhado de versículo bíblico e como oração. Você já reparou que a leitura bíblica e a oração são atos de adoração? E que quando nós pegamos uma imagem dessa e apresentamos para o nosso filhinho e lemos para ele e oramos com ele, nós estamos adorando? E aí aquele argumento de que eu não estou adorando a imagem cai por terra agora? Porque o nosso conceito de adoração é muito raso, é muito frágil. Leitura bíblica é adoração. A maneira como nós lemos a Bíblia no culto, nós estamos adorando a Deus. Oração é adoração, é um ato de adoração. Percebem, irmãos, como a coisa é séria? Então qualquer coisa que nós incrementemos ou insiramos ou chamemos a atenção dos irmãos, olhem para isso, olhem para aquilo, que não seja a pessoa bendita de Jesus Cristo, não segundo a nossa imaginação, não segundo o que pensamos, não segundo, deve ser assim, deve ser assado. Queime isso! Não dê isso para os seus filhos. Isso está criando um ídolo no coração dos nossos filhos. Essas imagens de Deus são imagens falsas, representações falsas, mediadores falsos, são ídolos falsos. Deus nunca ordenou que se fizessem essas coisas. Deus nunca ordenou que se fizessem essas coisas. E aí continua. Prestar culto a tais representações criadas, como se Deus nelas estivesse, ou como se fosse meio de adorá-los. Meio de adorar a Deus, esses anjos maravilhosos, essas criaturas vão nos atender. Irmãos, isso é idolatria, isso é quebra do segundo mandamento. O culto a Deus foi corrompido, foi pervertido por tais representações criadas. Deus nunca ordenou fabricar essas coisas. Nunca deu certo quando essas coisas foram fabricadas. O povo se perde, o povo se corrompe por algo tão pequeno, que dirá então por uma representação do nosso Deus, do nosso Senhor. Prestar culto ao serviço de todas as invenções supersticiosas. Então, quando nós fazemos isso, quando esses falsos mestres em Colossos fazem isso, eles estão corrompendo o culto a Deus. Eles estão dizendo assim, olha, eu sei que Deus instituiu uma forma dele ser adorado, mas a gente tem uma forma melhor. E daqui a pouco a gente vai dizer por que eles têm algum tipo de influência no meio da igreja. Por que algumas dessas pessoas têm influência no mundo cristão por aí afora? A gente vai ver, o texto vai dizer pra gente, daqui a pouquinho. Eu estou me segurando aqui para não avançar. Então, meus irmãos, quando isso acontece, olha, nós temos alguém que vai suprir a sua necessidade espiritual. Alguém que vai te salvar. Alguém que vai te aperfeiçoar. Alguém que vai dar uma resposta para você que você ainda não respondeu, porque você é um crente de nível inferior. Vem aqui, vem pro meu grupo que você cresce. Né? Vem pro meu grupo que você cresce. É um coach teológico. Né? Eu tenho um negocinho teológico bom aqui para você. Que você vai subir de ranking. Né? E aí o texto continua. Ó. Aqui é onde está, digamos assim, a grande influência desses falsos mestres. Olha o que o texto vai continuar dizendo. O culto dos anjos, baseando-se em visões. Até aqui, parou. Baseando-se em visões. Essa expressãozinha aqui também é um tanto quanto difícil da gente entender e interpretar. Está dentro daquela culto a anjos, humildade e baseando-se em visões. Tá? São três expressões difíceis nesse texto, que aí, como eu mencionei aos irmãos, dividem um pouco a opinião, tá? Mas aqui não há um erro, mais uma vez, tá? Se você pegar uma Bíblia de estudo reformada ou outra e comparar e tiver uma visão diferente, não há erro teológico, aqui não há heresia, tá certo? Então aqui a gente precisa ter um pouquinho de caridade, porque se trata realmente de um texto difícil e divide as opiniões. Porém, o caminho que nós estamos aqui expondo, julgo ser o melhor.
tá bem? Julgo ser o melhor, mas me colocando em humildade e não como absoluto, porque tem gente muito grande, muito boa, que nesses aspectos vão discordar da gente. Mas é meu dever aqui levantar-se e expor as Escrituras aos irmãos e dizer que esse é um ótimo caminho para nós interpretarmos esse texto. O que significa baseando-se em visões aqui nesse texto? Em outras palavras, não é que eles estão jejuando, tendo experiências espirituais, entrando num santuário celestial. Não é esse o ponto aqui. O ponto aqui é que eles estão contando detalhadamente a visão que eles estão vendo. Então, baseando-se em visões, não é simplesmente que eles estão assim, eu recebi uma visão de Deus e é por causa disso, isso e isso. Não, eles estão contando detalhadamente e rotineiramente. Eles se apegam a essas experiências. Eles tomam para si essas experiências. Essas experiências espirituais são sempre o assunto do momento. Essas pessoas estão sempre falando sobre isso, desejam o tempo inteiro falar sobre isso e buscar novas experiências espirituais e sobrenaturais. É essa a ideia aqui. Essa é sempre a carta na manga de um falso mestre. Você lembra? Quando a gente passou 8 meses estudando Judas, lá no versículo 8, eu quero lembrar vocês de algo que Judas, tratando de outro grupo de falsos mestres, disse lá no versículo 8 do capítulo 1 de Judas. Não é? Só tem um capítulo Judas. Ora, estes, da mesma sorte, quais? Sonhadores alucinados. Sonhadores alucinados. Significa aquelas pessoas que Jeremias 23, do 25 ao 32, expôs. Vou ler aqui Jeremias, olha só. Tendo ouvido o que dizem esses profetas que profetizam mentiras em meu nome, dizendo, sonhei. Até quando se achará isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e engano do seu próprio coração? Com os sonhos que relatam uns aos outros, eles planejam fazer o meu povo se esquecer do meu nome. Olha aqui o grande objetivo desses falsos mestres, desses apóstolos do inferno. Fazer o povo se esquecer do meu nome, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Sonhadores alucinados, homens que baseiam-se em suas visões falsas, fraudulentas, para roubar o povo, para intimidar o povo, para cercar o povo. Lembram? O que tá a grande exortação aqui, cuidado para que ninguém os enrede. Cuidado para que ninguém os prenda. Cuidado com as vãs sutilezas, as vãs filosofias. Cuidado, eles vêm assim. Deus é o meu íntimo. Deus é o meu... eu tenho intimidade com Ele. Se você quiser saber como Deus é, você tem que vir a mim. Você tem que vir a mim, tem que pedir permissão a mim. Em nome dessas falsas experiências com Deus, essas pessoas afirmam que estão ensinando com base no que foi revelado no sobrenatural. Deus me deu uma super revelação. É sempre um apelo ao extraordinário. Você não tem acesso. Para você ter acesso, você tem que passar por Ele. Ele é o mediador. Irmãos, curioso com isso, sabe o que é? Todas as seitas pseudo-cristãs do século XX nasceram assim. Todas. Recebeu a visitação de um anjo. Uma voz foi ouvida. Tive um sonho. Vi uma visão. Tive uma visão. Foi-me revelado algo. A igreja apostatou. Nós precisamos restaurar a igreja cristã que se perdeu desde o século II. E aí surgem essas propostas dessas igrejas que são heréticas. Seitas pseudo-cristãs. Então é sempre assim, olha, Deus me falou, Deus me revelou, Deus me deu um sonho, Deus me deu uma profecia, eu tenho algo para te falar, eu estou sentindo de Deus. Já ouviu isso? Eu estou sentindo, isso é de Deus. Os sentimentos, às vezes, também são falsos mestres, irmãos. Nós precisamos tomar cuidado para não confiarmos em nossos sentimentos. Os nossos sentimentos muitas vezes vão dizer, olha, Deus está falando isso. Olha, Deus está falando aquilo. Olha, toma a decisão assim. Os sentimentos guiando o nosso coração. Tomemos cuidado com isso. Mas uma coisa que nós precisamos ter em mente aqui é que tudo isso sempre é promovido, todas essas experiências promovem um desprezo pela palavra de Deus. Sempre. Male usa um versículo base ali para alguma coisa que vai ser feita, mas nunca explora, nunca explica,
Sabe aquele pregador avião? Quem conhece pregador avião? Ninguém? Então vou explicar. Ah, ninguém conhece. Pregador avião, ele lê o texto, ele sai do texto, vira as costas para o texto e viaja para 3 milhões de quilômetros para distante do texto. É o pregador avião. Só lê o texto e vai embora. É ele. Todas essas experiências espirituais aqui, sobrenaturais, extraordinárias, sempre tem isso, irmãos. Saibam identificar. Nunca tem um apego às Escrituras. Nunca tem explicação das Escrituras. Nunca tem aplicação da Escritura. As aplicações que vêm são sempre desviando do objetivo final do texto. A Escritura sempre é manipulada para favorecer ou o falso mestre ou favorecer um sonho que você tenha. Você precisa ter esperança para você dar atenção para essas coisas. Senão você não dá atenção. Você precisa ter esperança para doar o seu apartamento, sua casa para determinados lugares aí. Senão você não dá. Então o discurso tem que ser forte, sabe? Mas notem, isso surge no porão do inferno. Isso surge para destruir a tua alma. Isso surge para destruir a tua família. Isso surge para destruir os teus filhos. Então, irmãos, isso não é brincadeira. Isso é muito sério. Quantas e quantas pessoas não são machucadas e feridas e destruídas por lobos devoradores, por apóstolos do inferno como esses, que se apegam a essas coisas, né, para dar uma retórica bonita, espiritual, piedosa ao seu discurso para destruir as pessoas e acabar com suas famílias e suas almas e os seus bens. Então lembrem disso, o misticismo é sempre essa tentativa de querer alcançar Deus, de querer um benefício de Deus, a atenção de Deus, aquém da pessoa de Jesus Cristo, aquém da sua palavra. Isso é muito importante para a gente identificar essas loucuras que nós encontramos por aí. Lembrem, irmãos, Satanás sabe muito bem fabricar uma experiência espiritual. Satanás sabe falsificar e fabricar experiências espirituais. Ele se sabe. Então nós precisamos aprender a avaliar uma experiência espiritual. Quando alguém chega para você e fala assim, eu tive uma experiência com Deus maravilhosa, isso e aconteceu aquilo, como é que você sabe se realmente se aquilo está vindo do Senhor? Como é que você sabe, para poder ajudar um irmão que às vezes está sendo enganado, que a serpente, Satanás está ali, rodeando sua família, rodeando o coração, rodeando o lar, rodeando a esposa. Como é que você faz para identificar que Satanás está ali, se enrolando na perna desse irmão e dessa irmã? Você precisa saber. Você precisa saber. As Escrituras estão aqui. Nós temos o Espírito para nos iluminar e nos ajudar, irmãos. Então nós precisamos hoje, se você não sabia, você vai sair daqui sabendo. Espero. Espero. 2 Coríntios 11, 13 a 14. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se, presta atenção nisso, transformando-se em apóstolos de Cristo. Transformando-se, se fazendo, imitando, não é? É de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Sim, nós falamos que Satanás, nós vimos aqui, não é? No nosso próprio contexto aqui. Satanás foi derrotado, Satanás foi esmagado, né? Cristo Jesus triunfou sobre ele na cruz, sobre o inferno, expôs a desonra pública. Ele é o grande rei vitorioso, não o diabo, mas nós não podemos subestimar as artimanhas de Satanás. Nós precisamos estar atentos. Precisamos ser sagazes. Atentos como a pomba, simples como a pomba e prudente como a serpente. Se nós escorregarmos, ele nos pega. Se nós não vigiarmos, caímos. Porque ele é um ser espiritual mais poderoso do que nós. Por isso que nós precisamos o tempo todo estar dependendo da graça de Deus. Nós não podemos com ele. Nós não podemos com ser espiritual nenhum. Mas o nosso Rei Jesus, e aqui nós apelamos por o seu ofício real, ele nos protege, ele nos guarda e ele vence os seus inimigos. Mas, se nós desviarmos a atenção do nosso grande Rei, nós falhamos. Você é testemunha disso. Você é testemunha disso. Eu sou testemunha disso. Pisque por um momento, tire os olhos do Redentor por um momento e a gente vê o que acontece. Então veja, algumas perguntas que nós podemos fazer para testar se tal suposta experiência é de Deus ou não é. Anota aí. Meu irmão, que bênção, que maravilha, né? Muito bom isso que você está me dizendo, mas me diz uma coisa. Essa coisa toda que aconteceu com você aí,
Como que isso te conduziu ao Redentor? Como que isso te conduziu a Jesus? Não conduziu? Eu teria cuidado em atribuir isso ao Senhor. Em atribuir isso à obra do Espírito. Deus te curou? Puxa vida, meu irmão, que maravilha. Aleluia, glória a Deus. Muito bom, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Não é duvidando não, mas me diz uma coisa. A partir dessa experiência, como que você passou a odiar mais o mundo e o pecado? E como que você passou a amar mais a Jesus e a se entregar a Ele? Ou Ele é só alguém que cura a enfermidades? Ou Ele não é alguém para ser amado e servido? Percebem? Como a pessoa de Jesus, do Filho, foi exaltada nisso que aconteceu? Como o Evangelho avançou? Se as respostas a essas perguntas forem negativas, irmãos, não é obra do Espírito. Não é obra de Deus. É obra de Satanás. É obra das trevas, é obra da carne. Porque em João 14, em João 14, 16, o ministério do Espírito é dar glória ao Filho. O ministério do Espírito não é apontar para si, dar glória para si, é apontar para o Filho, dar glória para o Filho. E quando conhecemos o Filho, de repente nos vemos o Pai nos abraçando. E aí estamos cercados por Deus, Pai, Filho e Espírito, o único Deus verdadeiro. Percebem? Então, se essas experiências estão acontecendo e não há nenhum temor ao Senhor sendo aumentado, nenhum afeto sendo produzido por Jesus Cristo, nenhum desejo de amar mais a sua palavra, de amar mais a igreja, de servir mais a igreja, essas experiências não são nada. Pode queimar e jogar fora. Não é de Deus. Não é de Deus. Não é. Podem ser as melhores obras do mundo. Se isso não está promovendo humildade no seu coração, desejo por Jesus Cristo, não é obra do Espírito, é obra falsa. Falsificada. É uma experiência que a pessoa teve com o diabo. Irmãos, nós devemos viver extraordinariamente o ordinário. Sabe, nós precisamos perceber que somos cuidados de modo extraordinário pelo nosso Deus. Por exemplo, ao vir para cá, ao acordar pela manhã, ao tomar café com o povo de Deus, ao orar pelos aniversariantes. O que é isso? É o simples, é o ordinário, que escancara o poder da graça de Deus por pecadores miseráveis como nós. O que nós merecíamos? Condenação, desgraça, inferno. O que Deus nos deu? Tudo o oposto. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nos deu graça. Deu aquilo que nós não merecíamos. Mas a gente não está contente com isso, não é? A gente não se contenta com essas coisas. A gente não consegue perceber que somos recebidos em oração simples. Simples, em nome de Jesus, os céus estão abertos. Algo simples. Um prato de comida à nossa frente. E nosso Senhor, muito obrigado pela tua graça, pela tua providência sobre nós. Algo simples. Mas, irmãos, é extraordinário isso. Nós precisamos ver isso. Deus nunca prometeu que nós viveríamos sobre a tempestade eu vou voar, eu vou ficar voando sobre as coisas. Deus nunca prometeu isso. Deus nunca falou que a gente ia ficar vendo sarça queimando, o mar vermelho se abrindo, o Espírito sendo derramado, Jesus vindo toda hora, morrendo e ressuscitando. Nunca prometeu essas coisas extraordinárias. Mas será que isso aqui acalma o teu coração inquieto? De fato, ele nunca prometeu que a gente ficaria, vendo anjo, vendo essas coisas, mas ele falou que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Ele prometeu que nunca nos abandonaria. Ele prometeu que, mesmo nos momentos de fraqueza, de aflição e de angústia, ele continua sendo nosso amigo. Ele continua sendo nosso irmão mais velho, que se compadece de nós como Redentor, plenamente humano como nós, mas sem pecado. Se compadece das nossas fraquezas. Por isso que nós podemos nos achegar ao trono de graça. Porque Ele cuida de nós, das nossas almas, dos nossos corações aflitos. Conscientes disso, irmãos, nós temos de parar de ficar buscando profeta X, vigília Y, campanha Z e emoção H. Eu não estou sentindo. Jesus Cristo está comigo. Eu não estou prosperando. Jesus Cristo está comigo.
Eu estou no vale da sombra da morte, mas o Senhor é meu pastor. Ele prometeu que estaria comigo. Também precisamos lembrar, todos nós aqui, que não há outro mediador entre Deus e os homens. Não existe. Não há. Não tente trazer um outro mediador entre Deus e os homens sem grande maldição à tua alma. Sem grande juízo de Deus à tua alma. Porque você está roubando a glória que pertence somente a Jesus Cristo. Nós estamos no mês da reforma, não é? Se eu pudesse dar um outro nome para essa série de sermões, aqui eu diria Solos Christus. A suficiência de Jesus Cristo contra os desvios dos caminhos humanos. Porque é isso que Paulo está fazendo aqui. Irmãos, Jesus Cristo é o único mediador entre nós e Deus, o Pai. Tire isso e acabou o Evangelho. Tire isso e acabou a igreja. Tire isso e acabou o culto a Deus. Tire isso e vamos todos embora, comer e beber, porque amanhã morreremos. Não há esperança para nós. Acabou. Acabou. Caminhando, irmãos, para o próximo ponto. A falsa humildade que nós acabamos de ver, ela logo produz soberba espiritual. E é isso que nós vamos ver agora. A falsa espiritualidade, ela infla, ela incha o ego, deixa o ego gigantesco, gigante. Veja o que o texto vai dizer ali no finalzinho do versículo 18. Ó. Enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Aqui, portanto, não é? Assim como se crê, assim se vive. Então aqui nós estamos vendo os frutos dessa vida espiritual desses falsos mestres. Os frutos, eles vêm cedo ou tarde, não é? Nós podemos tentar esconder, tentar omitir, mas a nossa fé, ela vai dar frutos. Seja uma fé errada, uma fé herética, uma fé mentirosa, uma fé hipócrita, os frutos vão aparecer e vão denunciar a árvore. Eles vêm cedo ou tarde. Pelos frutos se conhece uma árvore. Então essas pessoas que querem viver no sobrenatural, elas são pessoas infladas, pessoas orgulhosas. Você, que talvez já tenha vivido, como eu, em alguns contextos de seita e de heresia, sabe como isso é verdade. Pessoas que se apegam a experiências espirituais, pessoas que se apegam a coisas, a visões, sonhos, profecias, revelações, e elas se colocam numa posição lá em cima, que ninguém pode tocar. Ai de você se tocar. Ai de você se tocar. O que significa ser enfatuado aqui, né? Bom de ler essas versões mais clássicas da Escritura, que a gente aprende português também, né? Essa palavrinha aqui, enfatuado, é inflar, orgulhar, tá? A ideia da palavrinha no original aqui significa ser orgulhoso, ser arrogante, ser ou tornar-se orgulhoso, concebido como sendo inflado com ar. Então, é alguém, mais ou menos assim, ó. É alguém, para ilustrar isso de maneira prática, para a gente entender, é alguém que arruma briga em todo lugar que vai. É alguém que briga com todo mundo. Briga até com a formiga. É alguém assim, arrogante, soberbo. Geralmente é alguém que não para em emprego nenhum. Não para. Porque briga com o chefe. Briga com todo mundo. Briga e briga. Não aceita correção, sabe tudo, nunca está errado, despreza os irmãos, despreza as pessoas, se coloca numa posição acima, nunca compartilha como Deus está santificando a sua vida. Nunca. Está sempre tudo bem. Está sempre tudo tranquilo. Está sempre tudo dando certo. Nunca fala dos seus pecados. Nunca fala como... nessa semana eu estava orando, o Senhor me visitou em oração, eu estava lendo a Escritura, e aí meu coração foi quebrado por causa disso. Não existe isso nessa pessoa. Ela é soberba. Uma falsa piedade ela coloca. Ela quer sempre mostrar que está tudo bem. É uma vida de aparências que ela coloca. Porque ela não pode mostrar fraqueza, né? Ela tem experiência com Deus. Como é que alguém que é profeta de Deus vai mostrar fraqueza? Não dá, né? Então notem como uma vida espiritual desregrada, ímpia, das trevas, ela vai conduzir a esses frutos aqui. E é importante nós sabermos e lembrarmos que Deus resiste aos soberbos. Ele dá graça aos humildes, mas ele resiste aos soberbos. Deus é inimigo dos soberbos. Aqueles que arrogam para si, né, esse conhecimento santo, sem igual, intocável, uma pessoa que não está acessível, sempre acima de todo mundo porque ela é especial demais. E ela diz que está... É engraçado, né? É um paradoxo, porque ela diz que é íntima de Deus, quando os seus frutos mostram que Deus é sua inimiga. Deus é seu inimigo. Deus é inimigo dessa pessoa. A pessoa diz estar cheia do Espírito Santo e, pasmem, nunca o Espírito Santo foi tão desonrado na história da igreja quanto nos últimos tempos.
Movimentos e mais movimentos surgindo por aí, dizendo é o Espírito, é o Espírito, é o Espírito, e blasfemando o Espírito de Cristo. Blasfemando a obra de Cristo. Ver pessoas rodando, batendo uma na outra, puxando o cabelo uma da outra, subindo na parede. O que é isso? Que Espírito Santo é esse? Isso não é Espírito Santo coisa nenhuma. Anátema esse tipo de coisa. Anátema. Desonra a obra de Cristo, não aponta para Cristo, rouba a glória de Cristo. Falso evangelho. Falso evangelho da espiritualidade falsa, da espiritualidade morta. Os frutos denunciam a árvore. Cadê fruto de piedade? Não tem. Sobra escândalos, sobram carnalidade, sobram roubos, sobram pessoas devastadas, sobram ovelhas machucadas, quebradas, nunca tratadas. Cadê o óleo que cura? Cadê a unção da ferida? O óleo para curar a ferida da ovelha? Não tem, mas tem lá arrancando a perna para fazer churrasco. Malditos, desgraçados, ímpios do inferno. Esses que pregam esse falso evangelho. Desonram o evangelho, desonram Jesus Cristo, desonram a bendita Trindade, desonram a palavra do nosso Deus. Pelos frutos os conhecereis. E aí o texto continua, né? Elas se orgulham e o texto vai dizer assim, ó, sem motivo algum. Sim. O que está se orgulhando? Nós acabamos de ver, né? Na semana retrasada, se não me falha a memória, um sermão sobre a depravação total aqui, nesse texto. Está se orgulhando do quê? Do que você está se orgulhando? Você é louco? Você perdeu o juízo? Você merece o inferno? Do que você está se orgulhando? Para de olhar para si. Para de olhar para suas obras. E é isso, irmãos. É isso que o misticismo faz. É isso que a doutrina torta faz. É isso que o evangelho corrompido e falso faz. Na sua mente carnal. E assim termina o versículo 18. O coração que não é espiritual, irmãos, o coração de alguém que não nasceu de novo e carnal aqui, são esses impulsos pecaminosos, tá? Essa inclinação da mente, inclinação do coração, coração depravado, corrompido pelo pecado. E pensa como o mundo, se alegra com as coisas do mundo, vive como o mundo, sente como o mundo, está morto em delitos e pecados. Não tem como não pensar diferente, mas é alguém que está morto em delitos. Esse alguém é muito perigoso. É alguém que está morto em delitos e pecados, dizendo que tem experiência com Deus e ensinando o povo na igreja. Estão percebendo a incongruência? Água e óleo. Pessoas mortas, apóstolos do inferno, tendo influência no meio da igreja de Jesus Cristo, ensinando o povo. Irmãos, isso é uma desgraça. Isso acaba com tudo, acaba com todo mundo. Nós não temos homens de Deus lá. E o que está acontecendo? O mundo está infiltrado na igreja. Avançando, meus irmãos. Olha, ainda que Deus nos dê momentos extraordinários com Ele, e Ele pode fazer isso se Ele quiser. Ele é Deus soberano. Se Ele nos der, ainda que Ele nos dê, ou se Ele nos der, nós somos apenas servos, irmãos. Não deve haver nenhum tipo de altivez no nosso coração. De maneira nenhuma. Porque se é Deus que está dando essa experiência, logo você será humilhado. Você verá a majestade, a santidade e a gloriosa glória de Deus, e você verá a sua desgraça, o seu pecado. E você vê que esse Deus glorioso e santo não te abandonou, mas Ele te chama para si. E aí você vai a Ele humilhado, caído, com a cabeça prostrada, em lágrimas, em pranto, com a boca no pó, comendo poeira, lambendo o chão. Que é o que nós somos, é o que nós merecemos, entendendo a nossa condição. Nós somos vasos de barro que carregam as preciosidades do Evangelho da graça de Deus. Por exemplo, essa xícara. Tem água que mata a minha sede, mas eu vou ficar dando glória para a xícara? Eu não consigo beber a xícara. A xícara não consegue matar a minha sede. Ela só é o veículo que transporta a água para minha garganta seca. Seria um louco se eu pegasse, nossa, que xícara maravilhosa. Não faz nada, só transporta. Somos nós. Nós somos como essa xícara. Inútil, frágil, se não tiver nada para carregar. E Deus, por sua graça soberana e sem igual, para sua glória, escolheu colocar os tesouros insondáveis do Evangelho da Graça dentro desses vasos que somos nós. Nos livrando, nos salvando das trevas, nos justificando por sua graça soberana. E agora para nós anunciarmos as virtudes de sua graça maravilhosa a outros que estão em trevas também. Irmãos, lembrem, nós somos frágeis, somos fracos. Poderoso e grande é o nosso Deus, é o nosso Rei Jesus Cristo. Portanto, glória somente a Ele. Que Ele cresça e que nós sumamos, né? Diminuamos.
E agora indo para o nosso último subponto aqui, a soberba espiritual logo demonstra afastamento de Jesus. E aqui nós vemos a condição, portanto, espiritual desses homens, como eles realmente estão mortos em seus delitos e pecados. Verso 19 diz assim, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Esses homens, eles não estão retendo a cabeça. Em outras palavras, eles não estão unidos a Jesus Cristo. Eles estão fora, né? Eles não são membros do corpo de Cristo. Eles não estão unidos à cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. Então, fazer o que esses falsos mestres estavam fazendo é virar as costas para Jesus. É virar as costas para o verdadeiro evangelho. Indicando que esses homens, portanto, nunca foram unidos. Não é que eles foram unidos a Jesus por um tempo e agora eles estão saindo. Não, eles nunca foram unidos a Jesus. Eles nunca foram, eles nunca se arrependeram dos seus pecados, eles nunca nasceram de novo. E as obras deles confirmam isso. Então, os membros do nosso corpo, para a gente ilustrar, os membros do nosso corpo, eles não podem viver separados, não é? Não tem como qualquer parte do nosso corpo, se for cortada, um dedo, um braço, algo assim, fora do nosso corpo, não vai receber aquilo que é necessário para o seu crescimento e para a sua nutrição. Nós temos uma glândula no nosso cérebro, que é uma glândula, que eu esqueci o nome agora, se não me engano, é glândula pituitária. Se eu errar o nome aqui, depois os irmãos me corrijam. Mas essa glândula no nosso cérebro, ela é responsável pelo crescimento. É essa glândula no nosso cérebro que vai administrar os recursos, os nutrientes, as vitaminas e vai, então, portanto, fazer com que os nossos membros cresçam. Então, se algum membro do nosso corpo for cortado, ele deixa de receber os nutrientes necessários. Então, não há, portanto, nenhum crente isolado na igreja. Não há alguém não há um cristão verdadeiro que não esteja se submetendo ao cabeça da igreja por meio de sua palavra. Então, esses falsos mestres demonstram que a sua vida de obstinação se dá porque eles não estão sendo nutridos por Jesus Cristo. Eles não fazem parte do corpo. Eles não estão sendo alimentados pela cabeça. E aqui onde entra essa palavrinha que aparece no nosso texto, que se encontra aí, suprido. Suprido aqui é ser provido. Estar em ou tomar posse de algo que é desejado ou necessário, especialmente apoio, alimento ou sustento. Então, esses homens demonstram que eles não estão unidos a Jesus Cristo, porque eles não estão sendo supridos. Eles não estão recebendo os nutrientes espirituais para os seus crescimentos. Então, crianças, lembrem, conectados em Jesus Cristo, nós temos tudo o que nós precisamos. Nós não precisamos de mais nada. Nós temos todos os nutrientes necessários para a nossa vida cristã. Recebendo tudo o que é necessário para alimento, apoio e sustento espiritual em Jesus, a consequência é necessária. Qual que é a consequência necessária no texto aqui no finalzinho? Cresceremos o crescimento de Deus, operado por Deus em nossas almas. Não existe, irmãos, um cristão que não esteja crescendo. Não existe um cristão que não esteja amadurecendo. Se isso está acontecendo ou há uma profunda apatia espiritual e letargia espiritual, falência espiritual, como nós vimos em Apocalipse 3, de 1 a 6, na igreja de Sardes, ou nós temos falsas pessoas pensando que são crentes e não são. Estão enganando a si mesmas. Não há transformação, não há mudança, isso se estende, por anos, meses. E não há falta da palavra de Deus, não há falta da oração. A pessoa não cresce. Por quê? Porque ela está morta em seus delitos e pecados. Sempre os mesmos frutos de pecado aparecem. Por quê? Porque ela não está sendo nutrida por Jesus Cristo. E aqui o grande chamado não é você precisa disso, disso e daquilo. Isso é legalismo, lembra? O chamado aqui é vá a Jesus Cristo. Arrependa-se, pare de ser soberbo. Pare de dizer que as coisas estão bem quando não estão. Reconheça a sua falência espiritual. Reconheça a sua desgraça. Reconheça a sua falência. Reconheça a sua queda. Reconheça que você não é bom. Reconheça a sua desgraça, a sua miséria, a sua morte. Aqui é o primeiro passo para a transformação verdadeira. Reconhecer a condição espiritual. Portanto, depois disso, se os colossenses estavam em dúvida sobre as experiências desses homens, a influência deles na igreja, agora não tem mais dúvida nenhuma.
Esses homens estão apartados, eles não estão em Jesus, eles são inimigos do Evangelho. Eles não devem ser chamados ao arrependimento, eles devem ser mandados embora daqui, porque eles são falsos mestres. Com falso mestre é poucas ideias, como dizem, né, aqui na ZL. Poucas ideias com falso mestre. Não, coitadinho, vamos orar por ele. Fora daqui, seu desgraçado, inimigo do Evangelho. Saia daqui. Fora daqui. Conta-se a história de um pai da igreja, me fugiu o nome dele agora, talvez vocês lembrem pela experiência. Que ele foi num lugar se banhar e lá chegou um falso mestre chamado Cerinto. Cerinto deu início a uma heresia chamada Cerintianismo. Não é corintianismo não, né? Não é corintianismo não, é Cerintianismo. Depois você pesquisa aí, tá? Cerinto era um falso mestre obstinado, inimigo da igreja. Acho que foi Policarpo, se eu não me engano. Posso estar errado aqui também. Depois os irmãos me ajudem aqui. E aí, esse pai da igreja, ele foi, né, se banhar num lugar, e aí ele soube que Cerinto estava lá. Cerinto entrou. Ele saiu de lá e fez uma oração imprecatória. Tomara que caia na sua cabeça. E foi embora. Para ilustrar que a gente não fica romantizando falso mestre, não. A gente não fica romantizando falso mestre, não. Na primeira oportunidade, ele rouba a sua conta bancária, destrói a sua família e casa com a sua esposa. A gente não romantiza falso mestre. A gente trata ele como ele deve ser tratado, com severidade e com dureza, para a glória do nosso Deus. E aí, Filipenses 1,6, meus irmãos, diz assim, ó: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. É uma promessa para nós isso, é uma certeza isso. Aquele que começou a boa obra em nós, vai continuar aperfeiçoando essa obra em nós, até o dia de Cristo Jesus. A vida cristã deve ser baseada somente em Jesus Cristo. Não em visões, não em revelações. Veja, Jesus Cristo ele é central, irmãos, para a nossa vida cristã. Colossenses 2, 6 e 7 diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Andai nele. Não fiquem buscando sonhos, revelações, profecias, profetas X. Não, ó. Andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Uma das evidências de que o Senhor está operando em nós é que nós paramos de murmurar um pouquinho. Cada dia um pouquinho menos murmuração. Menos murmuração, menos murmuração, menos murmuração. E o que é substituído? Ações de graças. Nós vamos crescendo em ações de graças. Nós vamos sendo gratos até pelas aflições. Senhor, muito obrigado por aquele meu plano não ter dado certo. Muito obrigado. E Ele está recebendo glória na nossa derrota. Senhor, muito obrigado por aquela perseguição no trabalho. Senhor, muito obrigado por aquela demissão. Senhor, muito obrigado por isso. Obrigado por aquela... Por quê? Porque nós sabemos nas mãos de quem estamos. Não estamos nas mãos das circunstâncias. Não estamos nas mãos do patrão. Não estamos nas mãos do empresário. Não estamos nas mãos de falsos mestres que ditam como as coisas devem acontecer. Não, irmãos. Não. E então nós vamos crescendo em ações de graça. Senhor, muito obrigado. Porque as coisas estão indo conforme a tua providência. Senhor, muito obrigado. Isso foi necessário para que eu amadurecesse aqui, crescesse ali. Talvez depois de alguns anos a gente vai se arrepender e dizer: poxa, Senhor, como eu fui ingrato. Eu poderia ter me aproveitado melhor daquela situação, mas muito obrigado, Senhor, por aquilo. Porque hoje eu consigo entender melhor. Hoje eu posso aconselhar melhor alguém que passar pela mesma situação que eu. Não é a sabedoria de Deus, meus irmãos. Então, nós precisamos lembrar mais uma coisa. Que Deus não nos santifica de maneira mística. Porque às vezes a gente vai tudo bem até aqui, mas quando fala de santificação, de mortificação, a gente acha que aí a coisa é mística, né? Que a gente vai orar uma vez e acabou. Que a gente vai memorizar um versículo bíblico e acabou. Essas coisas são boas. Mas a santificação não ocorre de maneira mística. Aqui envolve tempo de leitura da palavra. Aqui envolve tempo de leitura da palavra. Aqui envolve tempo de oração. Aqui envolve separar e guardar o dia do Senhor como a Escritura ordena. O dia inteiro pertence ao Senhor. Nós temos o dia inteiro para nos entregarmos ao nosso Deus em culto doméstico, em família, em culto público com os irmãos, orar com a nossa família da fé, que nós ficamos afastados a semana inteira. Irmãos, é muito estranho quando a gente não gosta, não deseja estar com o povo da aliança. Um povo que a gente vai passar a eternidade. É muito estranho isso. É muito estranho. Nós não desejarmos a comunhão com os irmãos.
Nós não nos prepararmos para esse santo dia, dormirmos cedo, trazemos nosso caderninho para anotar, para a gente entender que a gente é um ouvinte ativo do sermão, a gente não está só sentado ouvindo, a gente está lutando para reter as bênçãos da pregação, porque há muita coisa acontecendo na nossa cabeça, no celular, no smartphone. Satanás o tempo todo querendo distrair você. Percebem? Então, nós jejuamos, nós cantamos. Irmãos, é muito estranho um lar que não canta. É muito estranho um lar onde não se ouve os salmos sendo cantados, o evangelho sendo cantado. Irmãos, cantar é um meio de graça. Quantas vezes você não pode testemunhar, ou não poderia testemunhar, ou não testemunhou essa semana, você triste, abatido, aí você colocou um cântico lá, deixa eu pegar o cântico da igreja da semana passada, deixa eu lá no YouTube e tal, deixa eu colocar. A tua alma não foi santificada. E você lembrar que a glória, a honra, o poder e o louvor pertencem ao Senhor, apesar das fraquezas, das desgraças. E lembrar que Jesus é o Cordeiro, é o Verbo encarnado, aqui o fundamento, aqui refúgio e amor, Ele é a rocha dos eleitos, nossa glória e valor. Precisamos cantar, irmãos, precisamos ensinar os nossos filhos a cantarem. Menos murmuração em nossas casas, em nossos corações, e mais cânticos espirituais para louvor ao nosso Deus. Mais comunhão dos santos, para estreitarmos os laços, para compartilharmos a vida. Irmãos, caminhando para o final, nós então consideramos o segundo caminho muito perigoso que nós, enquanto cristãos, devemos evitar, que é o caminho do misticismo, não é? A falsa espiritualidade das experiências. E à luz disso que vimos, irmãos, a nossa confiança, a nossa fé, a nossa segurança devem estar somente na pessoa bendita de Jesus Cristo. Se a nossa confiança, a nossa fé, a nossa vida, Jesus não é central no nosso lar e no nosso coração, há um místico aí. Você é alguém que está dado ao misticismo. Talvez você não tenha problema com anjos. Nós somos reformados, né? Talvez você não fique buscando profeta aqui a colar. Reformado geralmente não faz isso, não é? Mas talvez você tenha outras coisas aí. Outras coisas aí roubando a atenção do seu coração. Outras coisas aí roubando a tua atenção na semana toda. Outras coisas aí que roubam de você o privilégio, a alegria e a profundidade de experimentar Cristo Jesus na alma de maneira espiritual. Há alguma coisa aí. Se você não está experimentando a plenitude de estar em Cristo, como nós temos visto nessa sessão, há alguma coisa aí. Você erigiu algum mediador entre você e Deus o Pai. E Jesus Cristo está aqui, ó. Ele desceu. Ele não é mais o rei soberano da tua agenda. Ele não é mais o rei soberano da tua família. Ele não é mais o rei soberano do teu coração. Outra coisa tomou o lugar. E a pergunta é, o que é? Qual foi o mediador que foi colocado aí? Não foi Maria, não foi os santos, não foram os anjos, não é? Mas tem outra coisa aí. O que é que está aí? Isso precisa ser destruído. Isso precisa ser derribado. Isso está roubando a alegria, a sua energia e a beleza de você poder contemplar e experimentar Jesus Cristo pela fé. Irmãos, que a nossa igreja cresça cada vez mais, não apegada em números, não apegada em experiências sobrenaturais e místicas, mas unida e nutrida em Jesus Cristo, e que Deus, o Pai, para a sua glória e no poder do Espírito, opere esse crescimento em nós. Pois o nosso Senhor Jesus morreu, ele foi sepultado, ao terceiro dia ele ressuscitou, ele ascendeu à glória e ele está cuidando do seu povo e vencendo os seus inimigos. Então não há ninguém no céu, na terra e debaixo da terra que deva cativar a nossa atenção, as nossas afeições e o nosso tempo mais do que a pessoa bendita e gloriosa de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado pela glória da Tua graça que nos alcançou extraordinariamente em Jesus. Muito obrigado, Senhor, por nos mostrar onde deve estar o nosso coração. Muito obrigado por nos iluminar e mostrar em Tua palavra que o Teu Filho Jesus é melhor do que qualquer tipo de experiência espiritual. Senhor, continua a operar em nós um crescimento gracioso na Tua graça, a fim de que sejamos cada vez mais humildes,
Preservemos o puro, o teu culto. Rendamos mais glória a ti. Sejamos mais alegres no teu Filho, no poder do teu Espírito. E é em Jesus, ó Pai, que nós oramos e agradecemos. Amém e amém.